meus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. Inspirada aí pela estreia da terceira temporada do anime Ataque dos Titãs, eu resolvi gravar um vídeo sobre muralhas da Bíblia. A série Ataque dos Titãs, ou Attack on Titans em inglês, ou Shingeki no Kyojin em japonês, é um anime que conta a história de uma comunidade que de alguma forma construiu muros para se proteger de alguns titãs, de alguns gigantes que começaram a surgir no mundo. E esses titãs são comedores de gente. Então, eles conseguiram construir essas muralhas e, de alguma forma, também não vou contar para não dar spoiler, e eles vivem dentro dessas muralhas para conseguir se proteger desses titãs. E a série tem esse nome, Ataque dos Titãs, porque, assim, eles estavam vivendo meio que um período de paz e, por algum motivo, esses titãs começaram a atacar as muralhas. E é daí que começa o anime, e aí é que começam as aventuras que eu não vou contar aqui. E na verdade, assim, eu gosto de obras que falam de sobrevivência, porque é nesses momentos difíceis onde o nosso caráter é testado. Então eu acho tão interessante ver essas obras, porque a gente vê como que as pessoas elas reagem, como se elas se mantêm fiéis, se elas se vendem, se elas entram em corrupção. Então esse anime ele traz alguns desses pontos, além de ser um anime de ação, porque eles têm que começar a agir de alguma forma para poder se manterem ali dentro das muralhas e sobreviverem a esse ataque. Então eu fico assistindo e falo, caramba, eu preciso gravar um episódio sobre isso, porque na Bíblia também tem algumas muralhas que dá histórias super interessantes que eu vou contar nesse vídeo aqui para vocês. Bem, a primeira muralha que eu trouxe aqui é um clássico para quem conhece um pouco de Bíblia, que são as muralhas de Jericó. Nela, Josué acabou de sair do deserto, coitado, né? Você imagina, né? Ele acabou de sair de um período de 40 anos no deserto e a primeira cidade que ele encontra é uma cidade que está fortificada com muros. E a nossa vida é mais ou menos assim, né? A gente sai de uma situação, entre outra, e já tem outra dificuldade para enfrentar, outra dificuldade para vencer. E glória a Deus por isso, porque nós somos mais que vencedores, e mesmo que qualquer situação apareça, a gente vai vencer em nome de Jesus. Bem, então assim, você deve conhecer um pouco a história, mas para resumir bem, Josué, quando ele se depara com essas muralhas, lógico que ele não vai logo de cara, ele tem estratégia de enviar alguns espias, ele envia 2 homens lá para dar uma olhada na cidade, para ver como que eles poderiam destruir, por onde que eles entravam, para tentar desenhar uma estratégia de guerra. E esses espias, eles encontram dificuldades lá, porque os caras da cidade descobrem que tem intrusos ali, e eles vão atrás desses homens. E o mais interessante dessa história é que uma mulher chamada Raabe, era uma prostituta, ela ajuda esses espias a não serem pegos. Então, se não fosse por Raabe, muito provavelmente esses 2 espias tinham sido pegos, tinham sido torturados, tinham morrido, enfim. E aí, cara, e o interessante da vida de Raabe, você fala assim, onde que ela escondeu, cara? Ela escondeu esses caras na casa dela. Até aí tudo bem. Mas o interessante é que a casa dela era na muralha. Cara, como assim tinha casa dentro da muralha? Então, cara, imagina a largura imagina o porte dessa muralha para ter casas dentro dela, cara. No final ela ajudou, eles voltaram, contaram para Josué e Deus deu uma estratégia lá para Josué. Na verdade, assim, as muralhas, elas vieram ao chão mesmo, mas por conta de um milagre. Então, assim, se você quiser conhecer os detalhes, você vai ter que ler a sua Bíblia lá. E quando aí você fala assim, aí você lembra de Raabe, né? Fala, poxa, mas Raabe morava na muralha e agora, cara, o que aconteceu com ela? Na verdade, ela foi salva. E, inclusive, ela tem até um sinal interessante, porque ela colocou um lençol vermelho na janela. E esse lençol, obviamente, representa aquilo que é o sangue de Cristo. Porque, assim, é só o sangue de Cristo que nos dá a salvação e que nos livra aí do inimigo e que nos guarda no dia mau. Bem, a segunda muralha que eu queria trazer aqui para essa lista é a muralha de Samaria. Sim, a cidade de Samaria, ela era a capital do Reino do Norte. Então, vamos resumir aí um pouquinho. Então, você teve lá o rei Davi, né? Tudo fofinho, bonitinho. Aí depois teve um filho, Salomão. E no momento ali, depois que Salomão morreu, o reino se dividiu. Aí ficou o reino de Judá
e o reino de Israel. E a capital do reino de Israel, que era o reino do norte, era Samaria. Bem, a cidade de Samaria, ela foi fundada, né, ali as muralhas de Samaria, ela foi fundada por Onri, que era pai de Acabe. Então eu não sei o porquê, ele viu um monte de um cara chamado Semer e ele falou, eu vou comprar. E ele comprou por 2 talentos de prata, que praticamente é dinheiro de pinga, né, se você for pensar. Então ele investiu ali naquela região. Ele pode declarar e falar assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então o Onri, quando ele chegou em Samaria, era tudo mato realmente. E ali naquele monte, lógico que ele teve uma visão estratégica. Ele falou assim, ó, aqui nesse monte eu consigo ter uma visão geral, eu consigo me manter protegido do inimigo. Enfim, ele teve uma visão estratégica desse monte, não era nada. E aí ele comprou, e ali ele fortificou, e ali ele edificou a cidade de Samaria, a fortaleza de Samaria. Pois bem, passado muitos anos, essa cidade de Samaria, ela foi sitiada pela Síria. Síria, assim, que era o inimigo, assim, constante do Reino do Norte, porque eles faziam fronteira. Então eles estavam sempre tretando. E em uma dessas tretas, a Síria teve uma estratégia de guerra de cercar cercar a cidade de Samaria. E essa tática de guerra é uma tática muito utilizada. Inclusive eu gravei um podcast sobre isso lá no Catirano. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ouvir. Que lá eu fiz um top 5 só de cercos de guerra da Bíblia. Gente, eu sou apaixonada por esse tema. E depois você corre lá e confira. Pois bem, e ali a Síria, ela sitiou a cidade de Samaria. Por quê? Então, ela sitiando, ela não permite que entre alimentos na cidade, não permite que entre água, muitas vezes, dependendo do sítio. Não deixa ninguém sair, não deixa ninguém entrar. Então, eles ficam acampados ao redor e esperam lá o inimigo definhar lá dentro. E era exatamente o que estava acontecendo no Reino do Norte, ali, o que estava acontecendo ali em Samaria. As pessoas, durante esse sítio, estavam sofrendo muito, muito, muito mesmo. Tanto que, um certo momento lá, o rei, ele foi andar nas muralhas. Então, assim, ele subiu na muralha para andar, para ver como é que estava a cidade. Então, essa muralha também, ela permitia... tinha uma largura suficiente para permitir que o rei passasse ali por ela. E ele estava passeando ali naquela muralha, ali por cima da muralha, e 2 mulheres chegaram até ele, gritaram para ele e falaram: "Ô rei, vem aqui advogar a nossa causa, julgar a nossa causa." E aí o rei falou: "Não, o que está acontecendo?" Aí as 2 mulheres falaram assim, na verdade uma, né, apontou para outra e falou assim: "Sabe o que é? É que nós 2 aqui combinamos que nós íamos matar os nossos filhos, cozinhar e comer os nossos filhos. E aí, pois bem, eu fui lá, cozinhei o meu filho, nós 2 comemos, tudo bem. Agora hoje, que é a vez dela cozinhar o filho dela, ela não quer." Gente, olha que absurdo. Aquele povo estava vivendo uma situação tão difícil, assim, que eles entraram no canibalismo, assim, de comer o próprio filho e meio que nem se ligar o que estava acontecendo, sabe? Ainda levar para o rei. Cara, realmente é uma coisa, assim, impressionante o que aquele povo viveu. Eu sei que pra gente olhar e julgar é muito fácil, né? Por isso que a gente fica assistindo lá o Ataque dos Titãs, lá a série, e quando as pessoas têm atitudes desesperadas, pra gente é fácil que tá aqui fora, mas quando você tá dentro da situação, gente, é complicadíssimo. Pois bem, eu não vou contar também muito spoiler de como eles saíram dessa situação. Realmente Deus interviu ali. Sim, se você quiser pesquisar, você joga aí no Google, você procura na sua Bíblia a história dos 4 leprosos, porque foram 4 leprosos que salvaram a cidade de Samaria. Bem, a última muralha aqui da lista é a muralha de Jerusalém, né? As muralhas de Jerusalém. Aí você deve estar se perguntando: "Ah, Carla, as muralhas de Jerusalém." Bem, elas foram construídas por Salomão, foram destruídas por Nabucodonosor e foram reconstruídas por Neemias. Tá, mas o que aconteceu nesse período todo? Cara, tem algumas histórias interessantes aí.
Bem, então realmente a muralha de Jerusalém foi construída por Salomão, junto ali com o templo, junto com a casa do rei, junto com algumas outras obras da cidade. Salomão realmente foi um malufão, foi um malufe lá da época, porque ele foi um grande construtor ali. Pois bem, o tempo passou, essa muralha com certeza passou por algumas dificuldades, e aí foram trocando os reis. Então depois de Salomão veio Roboão, e aí foram vindo outros reis, até chegar no reinado de Asa. Asa também foi um rei assim fantástico do Reino do Sul, né, do reino de Judá, e ele promoveu assim grandes reformas na casa do Senhor, e ele também fez uma reforma no muro, nas muralhas. Então as muralhas já passaram ali por uma reforma. E aí se passaram mais alguns anos, aí vários reis foram passando, foram reis, vários reis, até chegar no rei chamado Amazias. Cara, esse rei era engraçado. Ele venceu uma guerra e ele ficou se achando. Ele ficou super orgulhoso. E aí, cara, sem nenhum motivo aparente, ele chamou o rei do norte, né? Que eram irmãos praticamente, assim, era tudo judeu, né? Era tudo israelita, só que como o reino estava dividido politicamente, ele chamou o reino do norte para uma treta. Cara, assim, a Bíblia fala assim que ele chamou e falou assim: ó, reino do norte, vamos para tal lugar, vamos lá guerrear pra gente poder medir aí as nossas forças. Simples assim, cara. Mano, isso que aconteceu com ele. Ele tomou uma coça do rei do norte, que era o Jeoás, e perdeu, cara, veio. E aí Jeoás, o que ele fez? Ele veio, invadiu o reino do sul, saqueou uma parte de coisa. E aí nesse saque que ele fez, ele destruiu parte do muro, ele destruiu parte das muralhas de Jerusalém, e ele assim, ele até levou alguns tesouros mesmo da casa do Senhor, tesouros do rei, e ele levou pro reino do norte. Bem, então aí, né, essa treta aí, a muralha foi que sofreu. E aí o tempo foi passando, outros reis vieram, até chegar no rei Ezequias. O rei Ezequias foi um ótimo rei, mas os pais dele não foram tão bons assim. E quando eu falo pais, é lógico que ele só teve um pai, mas quando eu falo pais, eu tô falando de pai, de avô, bisavô. Pois bem, os pais de Ezequias assim, não foram reis bons, foram reis assim que eram idólatras, levavam o povo a pecar, e eram reis assim que até fecharam o templo e meio que não ligaram assim para as coisas do Senhor, né? Tanto que uma das primeiras coisas que Ezequias fez quando ele assumiu o trono foi promover uma grande reforma, né? Então ele reformou o templo, ele limpou tudo, tirou tudo aquilo que era idolatria, restaurou ali as ofertas, os sacrifícios. Então, assim, Ezequias foi um grande rei e um grande reformador. E aí teve um certo momento da vida de Ezequias que ele sofreu uma grande pressão do império da Assíria. A Assíria estava com um rolo compressor ali, conquistando toda a região. Já tinha até conquistado o Reino do Norte, estava vindo para cima do Reino do Sul. E aí, o que Ezequias fez? Ele foi... Olha só o que ele fez. Ele orou, ele buscou o Senhor, obviamente. Mas o que ele fez, assim, fisicamente? Ele reformou os muros que estavam quebrados. E nos muros, ele construiu torres de vigia. Então, você imagina, tem um muro e ele construiu torres de vigia dentro desses muros. Não bastando isso, ele construiu mais um muro do lado de fora. Fez tipo um muro duplo. E se você assiste Attack on Titan, sabe lá que a cidade, ela tem 3 muros. Então ela tem um murinho menor aqui, um outro e um outro. E aí, cara, eu falei, aí quando você assiste Attack on Titan direto, eu lembro de Ezequias, assim, caramba, né? É muro duplo, lá na Bíblia também tem isso. Além, obviamente, de construir armas e escudos. Então, assim, aí a muralha já tá ganhando um certo corpo. Ezequias também foi um rei muito bom, um rei fantástico. E ele conseguiu resistir aí ao ataque da Síria, de Senaqueribe, que foi assim, foi um dos maiores inimigos ali da Bíblia, do povo de Deus. E ele conseguiu vencer, lógico, nas estratégias de construção, principalmente porque ele buscou ao Senhor, ele orou, ele se humilhou diante de Deus,
E Deus, assim, fez um milagre, assim, fantástico, que, assim, é coisa de dois versículos, mas, assim, que faz toda a diferença. A Bíblia fala que Deus mandou um anjo que numa noite só matou 185 mil do exército de Senaqueribe. Gente, você tem noção do que é isso? Foi um livramento, assim, fantástico, assim. Pois bem, e aí Ezequias, ele teve um filho, que também assumiu o trono, que é Manassés. Só que por algum motivo, esse rei, ele era doidão. Nossa, esse filho de Ezequias, ele causou, ele foi um péssimo rei, assim. E o que aconteceu? Ele foi levado cativo pela Síria, com ganchos. Na série da Attack on Titan também tem ganchos. Aí eu, ai, cara, tem tudo a ver. E aí, ele foi levado para a Síria e lá ele se arrependeu de tudo que ele fez. Ele orou, ele se humilhou perante o Senhor e o Senhor restaurou a sorte dele. A Bíblia não dá detalhes, mas o que a gente sabe é que ele voltou para Jerusalém e teve lá o seu posto de rei restituído. E aí, quando ele voltou, ele mandou subir os muros. Ele mandou fazer com que os muros ficassem mais altos, né? Fazer um tão interessante, porque eu acho que ele pensou assim, cara, eu já estive lá fora. Eu sei que o perigo lá fora, imagine ser capturado pela Assíria. Olha, o cara deve ter ficado muito assustado. Ele deve ter passado, assim, situações muito complicadas, assim. Igual realmente os caras lá no Attack on Titan, vendo gente sendo comida por gigante, cara. Nossa, é impressionante. E aí ele voltou e falou, cara, vamos reconstruir, vamos aumentar esse muro aí, porque o inimigo lá fora, ele é feroz, ele é violento e ele é complicado. Então, assim é a nossa vida. Então, a gente não pode imaginar que, tô protegido. Não, a gente tem que estar sempre alerta, porque o inimigo, ele está sempre procurando novas maneiras de atacar e de chegar até o nosso coração e tentar destruir a nossa fé. Pois bem, aí passado alguns anos, o Império Assírio caiu, e aí o Império Babilônico, ele se levantou aí, né? E aí não teve jeito. Infelizmente, no reino de Israel, os reis não se curvaram ao Senhor, não se arrependeram. E aí o reino de Jerusalém, né, a cidade de Jerusalém, caiu perante Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele veio, ele destruiu os muros, ele destruiu o templo, ele queimou as portas, então ele causou muita destruição ali na cidade de Jerusalém. Mas tinha uma profecia, né, de Jeremias, que depois de 70 anos o povo retornaria ali para a cidade de Jerusalém, que foi o que aconteceu no período de Neemias e de Esdras. Então, Neemias, né, que é o livro de Neemias da Bíblia, conta a história da reconstrução dos muros. Então é um livro fantástico, é um dos livros assim que eu mais gosto da Bíblia, porque mostra porque não foi fácil, obviamente, foi debaixo de muita luta, de muita opressão dos inimigos ali das cidades vizinhas, que não queriam que eles reconstruíssem as muralhas, mas assim, de uma forma também fantástica, impressionante, eles reconstruíram as muralhas em 52 dias. Gente, que é um tempo recorde, assim. Realmente Deus abençoou muito eles, porque eles precisavam se sentir seguros, eles precisavam estar seguros. E ali o Senhor deu graça para que eles fizessem essa obra rapidamente. Bem, as muralhas de Jerusalém, elas realmente são muito significativas, porque ela nos faz lembrar do cuidado do nosso Deus conosco. Ele realmente está ao nosso redor, ele acampa anjos ao nosso redor, para que nenhum mal nos alcance. Então neles nós realmente podemos nos sentir seguros, porque realmente estamos seguros nos braços do Senhor. Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, que você possa compartilhar, que você deixe aqui nos comentários o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aí o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Então é isso, um beijo e tchau!